Ontem o presidente Bolsonaro, num dia de mais de 1.100 mortes por coronavírus, fez uma piada, né? Ele tentou ser engraçado, uma piada a nível "a praça é nossa" aí, dizendo que quem é de direita toma cloroquina e quem é de esquerda toma tubaína, né? O presidente já deu algumas declarações totalmente inadequadas, né? O que surpreende dessa vez não é nem a pior das declarações. A gente já teve o Idaí anteriormente, se referindo ao fato de que o Brasil tinha passado o número de mortes da China, só que agora o timing consegue ser ainda pior, né? A gente está entrando num momento em que os números passam a ser devastadores, e vale sempre lembrar que os números são pessoas, né? Existem pessoas morrendo enquanto o presidente faz graça, né? Enquanto o presidente troca aí 2 ministros, já vai para o seu 3º ministro da Saúde, só nessa gestão de crise do coronavírus. Então, assim, a gente tem um presidente que deveria estar aí se esforçando, fazendo um esforço conjunto com os governadores e prefeitos para frear essa questão do vírus e conseguir, inclusive, impor esse projeto de retomada da economia que precisa ser colocado para rodar, só que simplesmente não há diálogo e não há conversa entre o governo federal, sem ministro da Saúde, agora com o Pazuello aí de interino. Então, assim, foge totalmente da responsabilidade e no meio de tudo isso ainda solta várias falas absurdas. Mas ontem também foi o dia em que o ex-presidente e ex-presidiário Lula também declarou que ainda bem que esse vírus existe aí contra a vontade da humanidade, para mostrar que só o Estado pode salvar a todos na crise. Eu estou parafraseando, não foram exatamente essas palavras, mas ele usou essa expressão, ainda bem que a natureza criou esse vírus. Essa expressão saiu da boca dele. Eu vou deixar as fontes aí no Facebook, nos comentários, né? E no YouTube eu vou colocar na própria descrição do vídeo, para que você possa acompanhar tanto as falas do Bolsonaro quanto as falas do Lula. E aí isso me traz uma questão, né? A gente teve um segundo turno traumático, né, em 2018, né? O meu voto no segundo turno foi um voto com muita repulsa. Hoje, se eu pudesse voltar para aquela época, acho até um pouco inútil essa discussão, mas eu anularia o meu voto só para não ter a responsabilidade de ter votado nesse governo que está aí. Mas enfim, a gente tinha um segundo turno em que a gente tinha que escolher entre a desgraça de um lado e a desgraça de outro lado, e isso fica cada vez mais evidente. Para o Lula, aí, que é um corrupto condenado pela justiça, né, que foi solto porque mudaram a lei em favor dele, o mais importante sempre vai continuar sendo o projeto de poder. O projeto de poder do PT, o Lula voltar a ser presidente, para eles é mais importante que qualquer outra coisa. Então, para eles, ainda bem que tenha ocorrido tantas mortes, ainda bem que tenha ocorrido toda essa crise, ainda bem que milhões ficarão desempregados, né? Na visão do Lula é isso. O Lula, inclusive, já se manifestou contra o impeachment do Bolsonaro algumas vezes, né? Ele não é a favor do impeachment do Bolsonaro, porque na visão desse pessoal, o Brasil tem que sangrar por mais 2 anos para que chegue nas eleições e as eleições estejam no colo deles. A gente espera que os brasileiros consigam evoluir, né? E nesse momento de dor e sofrimento, a gente precisa refletir sobre uma questão, que é a questão da falsa politização que ocorreu no país, né? A gente teve a impressão de que a partir de 2013, 2014, a gente tinha uma politização, as pessoas estavam se interessando mais por temas políticos, né, por todo o contexto. Só que, na verdade, não foi o que ocorreu. O que ocorreu foi que a gente trouxe o futebol para dentro da política, a dinâmica das torcidas, né, as torcidas fanáticas para dentro da política. Então, a gente tem a torcida fanática do Lula, do PT e da esquerda, e a torcida fanática, que é também chamada de gado aí, do Bolsonaro e da direita, né? E essas torcidas fanáticas, elas refletem 2 lados da exata mesma moeda, né? Esse pessoal está muito mais interessado no projeto de poder ideológico do que em, de fato, gerar bons resultados para o país. E aí você vai ter o Bolsonaro defendendo a cloroquina a qualquer custo, a empurrar a cloroquina em todo mundo como se fosse um remédio milagroso, mesmo contra todas as evidências científicas. Eu recomendo, vou colocar na descrição aí também, uma médica na CNN acabando com a teoria de que administrar em fase inicial a cloroquina aí resolveria o problema, né? Foi observado, ela cita um estudo em que foi observado um grupo de 15 mil pessoas, um contingente considerável, que tomava a cloroquina para tratar as doenças que já existiam, a questão do lúpus, da malária, da artrite reumatoide, e essas pessoas têm exatamente a mesma propensão de que pessoas que nunca tomaram esse remédio
de desenvolver o vírus. Então, a gente precisa usar esse momento de dor, esse momento de frustração, para a gente refletir. Temos que nos politizar de fato, deixar essa coisa, essa torcida fanática que a gente está fazendo e começar a buscar o diálogo, buscar o consenso. E se você não é capaz de entender a premissa do outro antes de começar a discussão não vai ser uma discussão séria. Ela vai ser só uma discussão, uma queda de braço ideológica, uma guerra de torcidas.